Fala pessoal, beleza? Bom, hoje a nossa aula aí vai ser sobre implementação, vai iniciar o nosso módulo, né, de implementação e manutenção de redes, tá? Redes de computadores, de servidores e tudo mais. E eu, professor Lucas, aí vou começar aí com a parte de introdução, beleza? Já vamos iniciar essa parte. Vamos entender o que é exatamente rede, beleza? Bom, inicialmente, redes de computadores elas são feitas, ou redes, né? Elas são feitas para comunicar dispositivos, né? Então, a gente está comunicando aí computadores, notebooks, servidores, switches, roteadores, é, impressoras, câmeras, N dispositivos que existem na nossa rede, né? Inclusive hoje com a internet das coisas, a gente pode falar até de lâmpada, central de alarme, cortina, é, tem aquela Google Home, né, que é uma central residencial, né, para poder coordenar a casa inteira e N outras coisas. Até a geladeira tem IP hoje em dia, né, e é conectada a uma rede. Então, a rede ela é feita para fazer essa comunicação física, certo? Que vai conectar os meios, então, por exemplo, um roteador com o nosso celular, é, fisicamente através de uma rede sem fio, porém com ondas, né, magnéticas, né, ou através de um cabo de um computador com um roteador, beleza? E lógico, né, gerando endereços de IP, isso a gente vai ver lá em redes LAN, né, também, muito importante. E a gente consegue essa comunicação com dois ou mais dispositivos. Então a gente pode ter um computador e uma impressora numa rede, como também pode ter milhões, milhares de computadores em uma rede, beleza? Bom, as redes elas podem ser estruturadas em rede com fio e rede sem fio. A rede com fio, par metálico, né, que é aquele cabinho de rede, esse da imagem aí que dá para a gente observar, e a rede coaxial, que é uma rede mais antiga, que ainda é utilizada em alguns lugares, porém é muito pontual essa utilização, é muito raro. Quem usa a rede coaxial é a empresa NET, né? Até hoje ela utiliza, beleza? Porém é uma coisa mais antiquada. E a fibra ótica, que é a mais atual, né? Que está se utilizando muito para fazer a comunicação entre empresas, comunicação de internet, né? Hoje em dia as redes rápidas, né, estão vindo com fibra para dentro de casa, né? Às vezes uma empresa precisa fazer uma comunicação entre polos, faz via fibra ótica e N outras utilizações, beleza? Inclusive existem fibras óticas que passam é, pelo oceano para comunicar continentes, né? Para ficar muito mais rápido essa comunicação. E tem um monte passando pelo oceano e ninguém sabe, né? Redes sem fio, gente, são as redes Wi-Fi que a gente tem na nossa casa, no nosso trabalho. Bluetooth, quando a gente vai transferir um arquivo para um amigo nosso pelo Bluetooth, ou até mesmo conectar com o nosso som do nosso carro, o nosso som, aquela caixinha de som, né? Isso também forma uma rede, né? Uma rede de comunicação, mesmo que sejam apenas dois dispositivos. Micro-ondas, não micro-ondas que a gente usa para esquentar as coisas. São micro-ondas que fazem essa comunicação. Existem comunicação por sonar, por radar, é, existem ondas que fazem comunicações entre rádios, né? E vários outros exemplos aí. Satélites também, então existem satélites que se comunicam com a nossa com a Terra através de antenas, por exemplo, da Sky, né, da Claro, da Vivo, né? Existem celulares via satélite que são muito mais caros, mas funcionam em todo quanto é lugar. E existem grandes antenas para comunicação com satélite, até a internet via satélite existe também. Bom, esse conceito de rede, né, de internet, ele surgiu
de rede, na verdade, de comunicação de rede, né? Em 1969, quando o exército americano, se eu não me engano, ele criou a ARPANET, né? E essa rede, ela comunicava entre os bunkers, né? Entre os batalhões, e ela tinha vários nós de comunicação, então ela tinha vários cabos que faziam essa comunicação. Se por um acaso algum inimigo encontrasse algum nó, existia outro nó que fazia essa comunicação existir e funcionar, né? Claro que a estrutura era muito maior, era gigantesca a estrutura, os computadores eram gigantescos, mas conseguia funcionar isso daí. Isso na época de 69, né? Que já não era mais a Segunda Guerra Mundial, já era a Guerra Fria, essas coisas, né? Então era um pouco mais tecnológica, né? Bom, então, gente, para que serve uma rede? O que compõe uma rede de computador, né? Uma rede, né? Não vamos falar somente de computadores, porque a gente tem rede de tudo, né? Hoje em dia. Então, ela compõe cliente, né? Que seriam os computadores, celulares, tablets, impressoras, tudo que é utilizado pelo usuário, né? Vamos pensar assim. E servidor. Servidor é aquela máquina central onde são armazenados os dados, os sistemas, onde são configurados os clientes para poderem trabalhar em cima deles, certo? Placa de rede, então, para poder existir essa comunicação entre computadores, clientes, servidores, tem que ter uma placa de rede. Ah, mas placa de rede só com fio? Não, placa de rede sem fio também pode ser, tá? Eu falo muito que no âmbito corporativo, no âmbito empresarial, não é legal a gente usar a placa de rede com fio, a placa de rede sem fio, perdão, e sim a placa com fio, porque é muito mais estável, a qualidade de conexão é muito boa, você não perde nenhum pacote, né? Não corre nenhum risco, mas não tem problema se você estiver utilizando a rede Wi-Fi temporariamente e tal, né? Bom, ou visitante, né? Bom, para ter esse tipo de comunicação, gente, a gente vai utilizar os protocolos, que a gente vai falar na nossa terceira aula. Beleza? A gente vai fazer um trabalhinho em cima deles. Cabeamento. Então, para poder se comunicar essas placas de rede que tem nos servidores, nos clientes, nos usuários, né? A gente precisa de um cabeamento. Eu coloquei e-mail porque se for uma rede sem fio, a gente não precisa de um cabeamento, a gente só precisa de ondas, né? De ar. Vamos pensar assim, né? Porque aí ele se comunica com o outro meio. E a gente precisa de um hardware de rede. O que seria esse hardware de rede? A gente precisa de um roteador, de um switch, de dispositivos próprios para a rede. Então, se for uma empresa, ela precisa de patch panel, ela precisa de roteador, de switch, precisa de todo um cabeamento, precisa de um rack, precisa de um servidor DHCP. A gente vai ver isso lá na frente em LAN, beleza? Vamos devagar aí para a gente não se confundir. E tudo isso daí, gente, para poder comunicar, essa imagem mostra bem, ó, um roteador no meio e vários dispositivos no entorno. Então temos aí um tablet, temos um celular, temos um computador, temos um notebook, temos um servidor, temos um dispositivo de armazenamento, um storage, né? Poderíamos ter também uma impressora, uma câmera IP e vários outros dispositivos que são acessíveis por meio de uma rede. Beleza, gente? Um scanner também de rede, por que não, né? Uma multifuncional. E é isso. Bom, eu coloquei história, mas acho que eu errei, mas tudo bem. Quais são os usos de uma rede? Para que serve, né? Uma rede no nosso dia a dia. Com uma rede, gente, a gente consegue compartilhar arquivos. Então, por exemplo, eu tenho uma rede na minha empresa e eu tenho um servidor lá. E nesse servidor eu guardo todas as minhas notas fiscais. Eu sou do faturamento. Se um cara de vendas precisa de uma nota que já foi emitida, ele vai lá no servidor e consulta. Se uma pessoa do financeiro precisa de uma nota que foi emitida para receber,
ela vai lá e consulta, certo? Se você trabalha no departamento de marketing, tem 10 pessoas no departamento, você precisa de uma rede para poder compartilhar os logos, as imagens, os projetos já realizados, para poder referenciar em novos projetos, beleza? A gente consegue compartilhar impressora. É uma coisa besta, mas utiliza-se muito isso. Porque ao invés de você ter uma impressora por cada computador, você tem uma impressora por departamento, por exemplo, ou por andar. É, então todo mundo usa a mesma impressora, certo? Isso economiza. Economiza em questão de hardware, né? Só precisa comprar uma impressora. Economiza tinta, porque você só vai trocar a tinta daquela impressora, não vai precisar ficar trocando o cartucho direto de todas as impressoras, né? E às vezes até economiza papel, né? Porque o cara vai falar, meu, é uma impressora compartilhada, eu não vou ficar imprimindo à toa, né? Todo mundo está utilizando. Compartilhar a internet, então a gente consegue aí, por exemplo, através de um roteador, compartilhar a internet para a empresa inteira. Então todo mundo consegue acessar os sites através da nossa rede, né? Se o cara não está na rede, mesmo que seja sem fio ou com fio, ele não vai conseguir trabalhar. Compartilhar sistemas ou serviços. Então, se eu tenho um sistema de emissão de notas, um sistema de vendas, de compras, de logística na minha empresa, num servidor, todas as máquinas conseguem acessá-lo, né? Ou até mesmo um servidor de e-mail, né? Um servidor web e vários outros tipos de servidores que tem aí, de funções para um servidor, né? Que existem. Existe também a virtualização, né? Uma coisa que a gente vai ver lá na parte de hardware, beleza? E é isso aí, gente. A imagenzinha mostra um monte de formas de compartilhar, né? Através de uma rede, né? Compartilhamento de música, de e-mail, de ligação, né? Porque a gente tem o VoIP, voz sobre IP, né? Pesquisas, feed de notícias, mensagens, correio de voz e tudo mais, né? Bom, e é isso, gente. Sobre a aula de introdução de redes, o que a gente pode deixar é que o grande segredo para a plenitude é muito simples, compartilhar. Então, se a gente consegue compartilhar através de uma rede, a gente consegue melhorar o nosso serviço, o nosso trabalho e agilizar, né? Tempo é dinheiro, time is money. Então, bora compartilhar as nossas coisas. Claro que com segurança, né? A gente tem que pensar sempre também nesse fator. Não é compartilhar com todo mundo. É com quem realmente precisa daquela informação. Beleza? E aí tem o Homem-Aranha aí aprendendo o Venom, né? E é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima. Ah, eu vou deixar um videozinho aí sobre a história das redes, tá? Vejam, por favor.